E agora a caixa de Pandora, mais um vídeo do canal do Guilherme Analisa, seguindo com nossos vídeos de mitologia grega que a gente tá adorando. Nossa, tá incrível. E Caixa de Pandora eu já ouvi falar no Deus da Guerra. Então eu Exatamente. conheço um pouquinho sobre ela, mano. Eu não conheço nada, Então então bora lá. vamos descobrir. Já se inscreve no canal e deixa o seu like, hein? Simbora. Aí ele. Você sabe que os povos antigos eram machistas quando eles escrevem uma história onde a pior punição para a humanidade é a criação da mulher. Ah, tomar no cu, velho. Olha como que ele começa o vídeo, velho. Eles estavam assim. Ah, teu cu, velho, vai. Foi a melhor criação do mundo, foi a mulher, mano. É, pô. Sem mulher a gente não vive, né? Exatamente. Baixa a Mitologia! Oi? Baixa a faca, hein? Ai, para, cara! Ó a bunda! Durante o reinado de Cronos, o pai de Zeus, havia um deus titã chamado Iápeto, que por sua vez teve dois filhos que são muito importantes para essa história: Prometeu e Epimeteu. E se você tem mais de 12 anos e você riu dos nomes deles, você devia ter vergonha. Não tenho! A relevância desses dois personagens vem do fato de que eles criaram os primeiros seres vivos. No caso, Epimeteu ficou responsável por criar os animais, enquanto Prometeu criou o homem. E quando eu digo homem, é literalmente, só tinha homem, festa da salsicha total. De qualquer maneira, a humanidade tinha uma vida tranquila, sem guerras, sem doenças e com comida em abundância. E como eles não morriam de velhice, não havia necessidade de reprodução. O que não significa que a vida deles era perfeita. Porque Zeus, com seu complexo de superioridade, não permitia que os humanos se desenvolvessem. Eles não tinham nem acesso ao fogo. E isso deixava Prometeu muito triste, porque ele realmente amava a sua criação. Ele queria ver o progresso da humanidade. Mas Zeus deixou estritamente proibido que qualquer um entregasse o fogo aos homens. E você pode interpretar isso como uma metáfora. Porque enquanto os animais eram dotados de força, velocidade, asas, garras, o homem não tinha nenhuma habilidade que realmente o tornasse especial. E por isso Prometeu, que sempre desejou o melhor para a humanidade, queria que eles tivessem o dom mais importante de todos: a inteligência. Sendo representado nessa história pelo fogo. Então o Titã decidiu que, mesmo indo contra a vontade de Zeus, ele iria presentear a sua criação com o que ela mais precisava. Eita. E para isso, entrou furtivamente na forja de Hefesto, roubou o fogo e entregou para o homem. Mas assim que a humanidade fez o seu primeiro churrasco, Zeus percebeu que tinha alguma coisa de errado. Subiu o cheirinho, né? Não demorou muito para que descobrissem quem obviamente tinha feito isso. O que imediatamente provocou a mais intensa fúria do rei do Olimpo. E quem conhece ele sabe que quando o assunto é castigar, o filho de uma égua é sinistro. Então, primeiramente, Zeus foi até a forja conversar com o seu filho. Hefesto, como é que você não percebeu que Prometeu entrou aqui e roubou o fogo? Hã? Esquece, não é por isso que estou aqui. Hefesto, você vai fazer uma coisa pra mim. Eu preciso que você crie a mulher. Mulher? Que é isso? É tipo o homem, só que um pouco menor e de vez em quando sangra. Ah, que nem quando corta com a espada? É, tipo isso. Ah. Saquei, pode deixar. É tipo homem. Calma, eu não terminei de explicar. Uai? Já fez? Me escuta. A mulher é uma criatura delicada. Então eu realmente preciso de toda a sua sutileza nesse trabalho. Porque da última vez que eu tava com dor de cabeça, você me deu uma machadada na testa. Ah, Ué, nossa. Resolveu, não resolveu? A tua mãe já te jogou num precipício quando você era um bebê de tão feio que você é. Caraca, mano. Não me obriga a fazer o mesmo. Caralho. Pesado, coitado. Enquanto isso, Prometeu, percebendo que Zeus estava planejando alguma coisa e sabendo que não teria como escapar de sua ira, foi até sua esposa e seu filho recém-nascido chamado Deucalion. E nisso, descobre que o seu maior medo tinha se tornado realidade. Pois quando ele optou por ficar do lado de Zeus durante a Guerra dos Titãs ao invés do de seu pai, o Titã da Mortalidade profetizou que todos os seus filhos nasceriam mortais. E esse destino tragicamente se concretizou com Deucalion. Prometeu então abraça sua família e diz o quanto ele os ama. E mesmo sem explicar, sua esposa entende que esse não é um simples momento de afeto. Ele então dá um beijo em sua amada e, olhando nos olhos cheios de lágrimas dela,
promete que não importa o que aconteça, ele iria sempre proteger o filho. E eu tive que escolher muito bem as palavras dessa frase para não dizer que prometeu. E assim que o Criador meu da Deus. humanidade se afasta de sua família e sai do recinto, ele vê que Zeus já estava esperando do lado de fora. Terminou sua Ixi. despedida? E com isso, Prometeu é levado até o alto de uma montanha e acorrentado a uma rocha. Mas, Nossa. obviamente, o castigo não seria só isso. Então, ao comando de Zeus, uma águia pousou em seu corpo e começou a se alimentar de sua carne, causando uma dor Deus. inimaginável e parando apenas após devorar o seu fígado. Caralho. A ave então vai embora e, sendo um deus imortal, o seu corpo começa a se regenerar. Meu Deus. É, tem isso no Deus da Guerra também. O cara Caralho. tá. É tipo uma mão, assim, de uma estátua de mão, e ele tá amarrado. Aí o bicho vem e come, mas no final Nossa. E ele sentiu dor? ele sente dor. Caralho, Mas e como não ele é morre. imortal, né? Ele vem e regenera de novo, mano. Cara, é absurdo. O que infelizmente se torna sua maldição, Ih, pois ele foi condenado a permanecer acorrentado na montanha e ser Nossa. visitado pela águia todos os dias por toda a eternidade. Nossa. todos os dias, caralho. É isso aí, mano. Zeus pô, pé da vida. Aí mesmo, depois de cara. executar Chato, o castigo, mano. Zeus volta à forja do Olimpo para ver se a encomenda dele já estava pronta. E Hefesto, sendo a Encomenda. personificação da eficiência, já tinha terminado. E foi assim que surgiu Pandora, a primeira mulher. Mulher. Na Ah, sequência, Zeus apresentou a sua nova criação para todos os deuses do Olimpo, dizendo que ela era um presente para a humanidade. Porque ele sabia que se ele revelasse o seu verdadeiro plano sombrio, quase todos iriam se opor, gerando Qual um plano conflito sombrio, perigosíssimo. A mulher. Então Zeus optou por ludibriar seus colegas do Olimpo e utilizar Pandora como uma bomba relógio. E a próxima parte desse plano foi convidar todos os deuses a presentear a primeira mulher com algum dom. Afrodite lhe deu beleza, Atena passou destreza manual, Apolo a ensinou a cantar, Poseidon a nadar e assim por diante. Até amor, que você não chegou sabe a nada. vez de Hera, pois ela era cúmplice de Zeus. E se Pandora era uma bomba, a rainha do Olimpo estava prestes a acender o pavio. Porque o dom que ela entregou de presente foi a curiosidade. Ah, e... Na sequência, Zeus dá um passo à frente e diz que em troca de todas as oferendas que ela recebeu, Pandora teria que provar sua confiança. E com isso, o rei do Olimpo lhe entrega uma caixa. Que na verdade era um jarro, né? Só que no século XVI um cara traduziu errado e aí todo mundo começou a chamar de caixa. meu Mas como eu não tô Ah. afim de mudar o título pra O Jarro de Pandora, vamos continuar chamando de caixa. Continuando a história. Zeus entrega o recipiente e diz que ela nunca deverá abrir, em hipótese alguma. E Ah, os mas ela é outros deuses curiosa. concordam que é uma troca justa. Com tudo resolvido, chega a hora de Pandora ir para o mundo dos homens. E eu sei que nesse exato momento muitos de vocês estão se perguntando: peraí, quer dizer que tem um monte de homens e só uma mulher? Pois é, galera, é o velho problema das Smurfette. Mas de qualquer maneira, Zeus já sabia exatamente para quem ele ia entregar Pandora. Pois entre os homens vivia o irmão de Prometeu. E como o rei do Olimpo queria se envolver o mínimo possível com a trajetória de Pandora, ele resolveu escolher alguém para levar ela até Epimeteu. E adivinha quem foi? Hermes, o motoboy do Ai, Olimpo. Hermes. Fala aí, Sempre filho, ele. tá Hermes, tudo cara. certo? Seguinte, meu velho disse que tu é firmeza, mano. Tu é parça. É E como firmeza, ele ficou mano. sabendo que você tá solteiro, meio na seca, ele quis fazer um agrado pra você, tá ligado? Bem na seca. E fica sussa que eu sei como é que é. Eu mesmo já tô subindo pelas paredes, velho. E pior que cotalário eu consigo mesmo. Bom, a Pandora já tá chegando. E cá entre nós, ela é mó gatinha, velho. Pô, meu pai podia ter dado ela pra mim, né? Ah, Será que o Hermes fala assim não? mesmo? Então ela entra no recinto e, percebendo todos os seus atributos, Epimeteu imediatamente se apaixona. Eles então se casam e começam uma vida felizes juntos. Aí ele meteu, fez o quê? Porém, sempre com a caixa ao lado. Ei, Pimeteu. E ela sabia muito bem que não deveria abrir. Mas a cada dia que passava, a curiosidade A caixa, no caso, é referência, será a maçã? Será? Deve ser, né? Deve ser. presenteada por Hera se tornava mais angustiante. Então, inevitavelmente, o dia fatídico chegou. Pandora sucumbe à tentação e abre a caixa. Ah lá. Mas o que ela não sabia era que dentro dela, Zeus havia colocado todos os males do mundo. Ah, é. Ah, Inveja, crueldade, guerra, fome, doenças. E quando foi aberta, todas essas calamidades Real. saíram e se espalharam pelo planeta. cara, não é absurdo que um deus fez isso? Então, como que Zeus é completamente maluco. Zeus é muito. Maluco, egocêntrico
e tudo de pior. Ele botou numa caixa coisas ruins. Só porque ele quis, por causa da porra do fogo, porque não queria que os humanos tivessem fogo. Tipo, velho, que coisa mais idiota, mano. Deus é maluco, velho. Maluco. Que E foi abrir Pandora essa tenta mulher? fechar a caixa para impedir que tudo escape de dentro dela. Já era. Mas era tarde demais. Os males já tinham saído e estavam prestes a trazer desgraça e sofrimento para toda a humanidade. A única coisa que restou dentro do recipiente foi a esperança. E existem muitas interpretações dessa Esperança é a metáfora. última que morre. Porque se a esperança foi a única que não saiu da caixa, isso significa que ela é a única coisa que o homem não recebeu. Tanto que existe uma versão dessa história que diz que, na verdade, a caixa continha todas as virtudes da humanidade. E quando foi aberta, todas elas se perderam e apenas a esperança continuou a existir. Mas também existe uma interpretação que diz que dentro do recipiente realmente estavam os males do mundo. E que a esperança estava no meio, porque ela também é um deles. Ixi. Pois como já dizia Friedrich Nietzsche, a esperança é o pior de todos os males. Caralho, é foda. Pois ela prolonga o sofrimento do homem. Caralho, e pior que não deixa de ser uma mentira também, né? Porque, por exemplo, se você fica na esperança de algo e esse algo não acontece, ou esse algo você não alcança, você fica como? Legal que baixo. A esperança é o que te motiva. E o que ao também é mesmo o que te tempo destrói. é o que te destrói, né? É, Quando cara. você não alcança aquilo, mano. Caralho, foda, tá? Foda. Eu tenho esperança de ser pai e voltar a ter cabelo, mano. Mas, amor, é só deixar o cabelo crescer. Eu odeio a esperança. Mas chega de falar disso, isso aqui não é uma aula de filosofia. É verdade. Quer dizer, a não ser que esse vídeo esteja sendo passado em uma sala de aula. Aí, tecnicamente, ele seria... Enfim! Os deuses do Olimpo ficaram tristes com esse acontecimento, porque a maioria deles gostava da humanidade. E como Pandora abriu a Gostava da humanidade, botou as porra lá dentro. Imagina se não gostasse, meu Deus. caixa de livre e espontânea vontade, Zeus saiu isento de culpa. Aí, mesmo com as pessoas se tornando cada vez mais egoístas e cruéis, Nossa, Zeus. A cada Deus é coisa que se fala de Zeus, ele fica pior. Meu Deus, o cara é o pior de todos. Que isso? Epimeteu e sua esposa continuaram suas vidas. E nisso tiveram uma filha, chamada Pirra. Que Pirra? nome lindo. Então os anos se passam, a garotinha Personagem de cresce. anime? E, sendo uma semideusa, ela era muito hábil e aprendia tudo com muita facilidade. Mas ao mesmo tempo, ela era muito introvertida. Ela nunca se interessou em namorar e só ficava na dela. Ela é Oni-chan. Até que um dia, ela ouviu falar que na Tessália havia um homem que desde muito cedo se destacava em tudo o que fazia. Um excelente guerreiro, estrategista, filósofo. E as Quem que é façanhas esse? desse prodígio eram tão impressionantes que logo sua reputação se espalhou pelos reinos. Então, pela primeira vez, e talvez puxando as características de sua mãe, a curiosidade de Pirra falou mais alto. E com o apoio de seus pais, ela foi a Tessália tentar conhecer este homem. Chegando Hermes, lá, não, né? ela passa um bom tempo procurando. Até que um dia, ela finalmente o encontra. Não é? E, sendo filha de um deus, consegue sua atenção. Os dois então começam a conversar, eles veem o quanto eles têm em comum, e logo os sentimentos começam a surgir. Um Então, tamborzinho. o rapaz já apaixonado convida a garota para que fique com ele na Tessália. E Pia, repleta de alegria, aceita. Tá, mas voltando, ele falou que é Tessália e eu perdi? O rapaz? É, ele falou que é Tessália? Ah, tá. Eu não sei o que é Tessália. O casal continua a se conhecer, e a cada dia que passava, mais ela admirava a sabedoria e senso de justiça de seu amado. O nome dele era Deucalion, que por ser mortal foi destinado a viver entre os homens. Mas, sendo filho de dois deuses, tinha muitos dons que o tornavam especial, permitindo que ele se destacasse entre a população. Nossa, Mas não agora imaginava que era o voltando ao Deucalion, não, mano. Os deuses estavam sempre observando É a a cidade? humanidade, Ah. que a essa altura já tinha se deteriorado absurdamente. Ladrões, traidores, assassinos. Então, em determinado momento, Zeus reúne o Conselho do Olimpo e diz que a perversidade do homem passou dos limites, sugerindo que eles fossem exterminados E é que só uma não, né, nova Zeus? raça de seres humanos fosse criada. E a O mais princípio os perverso de deuses todos. ficaram Então. relutantes, porque ainda Se haviam perceber, ele não pessoas boas na percebe, Terra. né? Mas a quantidade tinha se tornado tão pequena que no fim eles acabaram aceitando. Então, antes de executar a sentença, Zeus subiu até a montanha onde Prometeu estava aprisionado. E chegando lá, ele disse: Olá, meu querido! Eu espero que você esteja alimentando corretamente a minha águia. Desgraçado. Mesmo que seja com a sua carne imunda de titã. Enfim,
eu tenho uma novidade para te contar. O Conselho do Olimpo acabou de concordar com o extermínio da raça humana. Hã? Isso! Olhe nos meus olhos enquanto eu falo com você. Por tempo demais eu tolerei essa raça insolente. Você Ele vai acha mandar- mesmo que mandar algumas de poucas volta? oferendas insignificantes Não, qual que é o justificam nome? sua existência? Dilúvio. Dilúvio. Eu passei muito tempo esperando por esse dia. Ou melhor, planejando. Você sempre tratou a humanidade como um filho, Prometeu. E tendo essa personalidade desobediente, eu sabia que a partir do momento que eu privasse a sua criação do fogo, não demoraria muito para que papai corresse ao resgate. O que, por sua vez, me deu a desculpa perfeita para tirá-lo da jogada. Então, com o Criador do Homem fora do meu caminho, eu só precisava convencer o Conselho do Olimpo. O que não seria uma tarefa fácil, pois por algum motivo a maioria deles criou um afeto por esses réis mortais. E é aí que entra Pandora, a Foi chave todo o do meu planejamento dele plano. desde o início, cara. Eu lhe Que entreguei a caixa, desgraçado. a culpa caiu sobre ela, e a humanidade se tornou tão perversa que o Conselho do Olimpo não teve opção a não ser aceitar minha proposta. E não se preocupe, Prometeu. Para convencê-los a eliminar a raça humana, eu garanti que Hefesto iria criar uma nova. Mas dessa vez, será sob minha supervisão. E assim, farei uma versão melhorada do homem. Mais obediente, mais servil, que entenda a sua insignificância e cultue os deuses apropriadamente. Caralho, velho. Então, com um simples Bizarro, dilúvio, tá? Porque é esse muito- problema finalmente estará perverso resolvido. E a propósito, o seu filho vive com os humanos, não vive? Mais um mortalzinho medíocre. Fico feliz de ter o exilado ao mundo dos homens. Bom, chegou a hora. Cada um desses vermes, culpados e inocentes, Akira. todos irão perecer ao estalar dos meus dedos. É a música do Death Note. Oh. Para aí, cara. Nossa. Oh. Para com esses estalar de dedo. Vai me dar gatilho. Para, não quero lembrar disso. Sem instalação de dedo aí, Por tá? favor. Mas o que Zeus não sabia era que Prometeu tinha o dom da profecia, fazendo com que ele recebesse visões de qualquer mal que pudesse acontecer com seus descendentes e também permitindo que ele se comunicasse profeticamente com eles. Então, antes mesmo que as nuvens de tempestade começassem a se formar, Prometeu secretamente enviou uma mensagem divina para seu filho. E nessa mensagem, Prometeu Mensagem avisou do divina. desastre que estava prestes a acontecer e aconselhou seu filho a preparar uma arca, para que ele e sua amada Mandou se um salvassem. toró. Então Deucalion, sendo um homem justo, tenta avisar as pessoas da calamidade que se aproximava. Mas tudo que recebeu foi desdém. Com isso, o casal Aí é rapidamente enche o barco com suprimentos e, faltando pouco tempo para que a inundação tomasse proporções catastróficas, velejam em algo. Foda, né? Porque seria basicamente igual os tiozão que cria as teorias da conspiração hoje em dia, né? O cara vem falar, cria uma arca gigante, vai cair água, vai matar todo mundo. O que você viu? Você Esse viu um cara vídeo de tá ar, louco, caralho? velho. Tá louco? Bebeu muito hoje no Esse cara seu tá boteco, maluco, cara? esse velho aí, mano. Alto mar. A chuva então se intensifica e as pessoas começam a perceber a gravidade da situação. Mas a essa altura, já era tarde demais. Aí, os dias vão se passando e Deucalion e sua esposa continuam à deriva, vendo apenas o mar até onde o horizonte alcança. Enquanto isso, Zeus descobre que eles sobreviveram e fica putaço, a ponto de mais uma vez reunir o Conselho do Olimpo e dizer que esses dois também tinham que ser exterminados. Mas, percebendo que o casal tinha bom coração, a proposta de Zeus foi recusada. Não, mas... Toma, praga. Mais alguns dias se passam, o nível da água finalmente começa a baixar e eles encontram o topo do Monte Etna, oficializando o fim do dilúvio. Olha. Aí, obviamente, esse casal foi responsável por repopular a Terra, concluindo a história. E pra quem gosta de cronologia, é válido mencionar que a caixa de Pandora foi aberta antes do ataque do Tifão e o dilúvio aconteceu depois do rapto de Perséfone. Agora, pra finalizar, é interessante notar duas coisas. A primeira é que dá pra traçar um paralelo entre essa história e alguns eventos da religião cristã, como por exemplo o dilúvio, onde apenas uma família se salva em uma arca, Pandora, que assim como Eva foi a primeira mulher e sucumbiu à tentação desobedecendo a ordem de uma entidade superior, e se você forçar um pouquinho a barra, dá até pra dizer que Prometeu foi uma divindade que por amor se sacrificou pela humanidade, sendo no final preso e condenado. E a segunda coisa que é interessante perceber Caralho, é que nem absurdo. sempre os deuses do Olimpo estavam de acordo. Na verdade, tem rivalidades ferrenhas entre alguns deles. Sendo que uma das maiores surgiu em uma competição entre tio e sobrinha.
Eita. Mas essa história eu conto no próximo Mitologia. Eita. Até mais! Que isso. Eita. Tem um pós-crédito. Tem pós-crédito, velho. Finalmente eu terminei tudo. Cada defunto no seu lugar, toda a papelada preenchida. Ah, meu Deus, verdade. Eu nem acredito que finalmente eu e a Persephone vamos conseguir tirar as nossas férias nos Campos Elíseos. Vão ser só 2 dias, mas não tem problema. Vai ser maravilhoso. Eu só preciso que por um fim de semana nenhuma desgraça aconteça. Ah! Deus, você não merda. Puta! E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu quero... Cara, mano, a Hades não tem sossego. Porque a porcaria dos Zeus não para de fazer Só merda. faz merda esse cara, velho. Só faz merda. O cara perverso, ruim, mano. Tá Cara, louco, meu velho. Deus, olha aí, Pô, velho. por isso que Cleitão Desgraçado, tava filho da certo, puta, mano. Cleitão foi lá Caralho. e matou tudo, mano. Acabou com essas Desgraçado. pragas tudo. Porra. Mas tem que ele queria criar pessoas que se sentissem inferiores a ele. Pra endeusar ele como o maioral. Só Porque ele é um desgraçado. Só ele que quer ter mulher, né? Ele é um desgraçado. Só ele que pode ter mulher. Não isso, né? Não isso. Pode. Ele pode engravidar Safado. todo mundo. Egocêntrico. Meu Deus. Esse é outro excelente vídeo, mano. Caralho. Muito de... tem a Ódio ligação, né? morte aos Zeus. É Mas isso. tem que subir lá e arrebentar com ele, né? Caixa de Pandora, mano. Tem muita ligação. Cara, é muito uma coisa com a legal, tá? outra, Muito né? legal a história. Saber como tudo acontece assim na mitologia. É muito engraçado. Uhum. E como, né, Zeus é horrível. Nossa. Você vai percebendo a história, descobrindo tudo que vai acontecendo. Você vai vendo o quão pior ele vai ficando. É cada coisa que acontece, mano. Cara, Né não? acho que Você vai descobrindo o quão ruim ele é. a cada vídeo tende a piorar mais, Tende né? a piorar Ainda bem mais. que tem um conselho. Imagina se fosse só ele naquele Não, se fosse conselho só lá. ele, acabava com tudo, mano. Tava Era só ele fodido, vivendo com várias deusas e mais porra nenhuma. Era um monte de deusinho aqui na Terra. E um monte de servo pra ele. Não é? Caraca, bizarro, né? Mas outro vídeo muito bom, muito bem explicado. É muito interessante o jeito que ele faz o vídeo, então é sempre muito legal de ver. E conhecemos mais um pouco da história da mitologia grega, que foi muito interessante até. Que isso foi aqui foi antes do Tifão com antes do Tifão e antes do Hades com a menina da lá. Hades com a Persephone. E acabou que sobrou tudo pro Hades. Coitadinho, né? É complicado. As merdas dos Zeus sobrou tudo pro Hades. É foda. Então esse foi o vídeo da Caixa de Pandora. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tamo Tchau. junto.